Nasceu em São Paulo, mas se considera um carioca. Arquiteto que vem redesenhando a cidade do Rio de Janeiro. A nossa entrevista hoje é com Rui Rezende. Como é que foi sua chegada aqui ao Rio? Bom, eu ainda era portátil quando cheguei ao Rio de Janeiro. Digo portátil porque tinha em torno de 8, 9 anos de idade. E aí, obviamente, acompanhava as andanças de meu pai, de que era repórter. E de que, naquele momento, era a pessoa de Chateaubriand que implantava as televisões pelo Brasil. Então, começou em 50, 51, em São Paulo, foi para o Rio Grande do Sul, depois foi para Minas, Recife, e aí, num determinado momento, ele disse, bom, esse cara agora precisa estudar. E aí, a base ficou sendo no Rio de Janeiro. Mas e como você se interessou pela arquitetura? Eu acho que aí foi uma empatia natural. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pensar na construção. No meu tempo tinha um brinquedo chamado MacBrás, de que era hoje esse Lego da vida, né? Mas que tinha parafuso, ferramentas e tal, para você brincar e construir as coisas. Acho que isso foi se encaminhando por aí, muito interesse pelas artes, muito interesse, muito curioso com tudo que estava à volta, sempre fui muito curioso. Mas o senhor não pensou em seguir a carreira de jornalista do seu pai? Não foi nem cogitado, na verdade. Eu acho de que tinha uma intenção minha mesmo de... Tem uma coisa curiosa nisso, porque eu comecei a aprender piano muito cedo. Devia ter uns 5 anos de idade lá no Rio Grande do Sul. E depois eu cheguei num determinado momento de que era uma opção, né? Eu já estava fazendo 6, 7 horas de piano por dia, entre as atividades, vamos dizer assim, do próprio estudo, do conservatório, enfim, das outras aulas, somado às aulas da escola. Aí um dia eu virei para meu pai e falei assim, pai, eu acho que eu vou parar com esse negócio do piano porque eu preciso ver outras coisas na vida. Eu devia estar pelo ginásio ali, mais ou menos. E aí, nesse momento, eu me foquei efetivamente pela facilidade com o desenho, pela facilidade, pelo interesse pelas coisas da cidade, sempre muito curioso com o que acontecia, sempre muito curioso com as construções, enfim, o caminho foi natural. E como é o seu processo de criação? Quando você começa um projeto, qual o ponto de partida? O ponto de partida é do entendimento, né? Quer dizer, essa talvez seja uma das coisas mais bonitas dentro do processo da arquitetura, de que nenhum projeto é igual ao outro. Primeiro porque os focos são diferentes, né? Quer dizer, quando você pensa em fazer uma casa, por exemplo, você tem na sua frente uma coisa que não vai se repetir. Aliás, eu sempre digo o seguinte, que nenhum projeto se repete, porque você tem sempre um conjunto de pessoas pensando num determinado momento para fazer uma determinada coisa. Todos nós mudamos no nosso dia a dia. Então, se a gente for repetir o mesmo processo para a mesma pessoa, para a mesma atividade afim que tenha se imaginado, esse projeto será diferente, porque as cabeças mudaram. Então, essa é a primeira coisa de grande atrativo na profissão. A segunda coisa de grande atrativo na profissão é o fato de que uma hora você está fazendo um hotel, por exemplo, na sala ao lado tem uma reunião que está acontecendo sobre um hotel que nós estamos fazendo. Aí, daqui a pouco é um prédio corporativo, daqui a pouco é um parque da cidade, daqui a pouco é uma fábrica, daqui a pouco é uma intervenção urbana de maior porte, ou uma casa, embora não seja o perfil mais do que a gente atua. A gente atua de forma maior, visando o segmento corporativo e urbanismo. Mas essa, eu diria, novidade de todo dia é o que fortalece, é o que dá desejo, é o que dá tesão, né, de você levantar e dizer, bom, hoje vamos pensar numa coisa completamente diferente, ou vamos aprender alguma coisa completamente diferente, porque sempre que entra um cliente, ele tem as suas questões particulares, que eu quero dizer, não são privadas, mas são as questões que o negócio dele envolve. Então, você fazer um prédio crítico, vamos dizer assim, fizemos a Globosat, de que era um prédio de televisão, tem uma particularidade intrínseca naquilo, né? Porque é um prédio que ele não pode parar 24/7, por 365, e se tudo der errado, ele tem que continuar funcionando para dar notícia. Né? Quer dizer, então, toda vez que você olha para isso, ou toda vez que você faz um data center, ou que você faz, como nós estamos fazendo, a sede do pré-sal em Santos,
que é a unidade operacional da Bacia de Santos, de lá é todo o controle da operação. Então, você vai se debruçar e aprender junto com quem está desenvolvendo aquele tema, que na maior parte das vezes é desenvolvido de forma conjunta, como aquilo funciona. Então, é sempre um enorme desafio, com um lado muito prazeroso de que é todo dia aprender alguma coisa. Agora, apesar da dinâmica, você ficou conhecido por fazer os prédios corporativos, né, os edifícios. É uma verdade. Quais são as especificidades desse tipo de edifício? Ela é sempre muito ligada à empresa de que a gente vai fazer o prédio. Fazemos alguns prédios de que a gente chama de specs, ou seja, especulativos, né? É o cliente que vai fazer um prédio que não sabe ainda quem é o seu cliente final. Mas, normalmente, nós fazemos prédios no que chama Build to Suit, ou seja, um BTS de que é talhado para você. O que é um talhado para você? A gente se debruça, vai conhecer a empresa, faz o retrato do que ele é hoje, busca entendimento de como aquela empresa funciona, para poder gerar um programa, para depois desse programa poder gerar, vamos dizer assim, o que vai ser o prédio, o que melhor atende essa empresa e, para além disso, em algumas vezes até o plano de ocupação, né, de que é a forma com que aquela empresa vai vir e vai ocupar aquele prédio que foi projetado. Agora você ficou conhecido por fazer prédios sustentáveis. É verdade. Esses prédios são economicamente viáveis, tanto quanto um prédio não sustentável? Eu costumo dizer em todas as minhas palestras de que assim, uma benesse para a humanidade é o fato da sustentabilidade, de que é um caminho inexorável, a gente vai ter que seguir por ele, é trazer resultado econômico. Então, a implantação disso foi muito menos doída do que se ela fosse só vamos salvar o planeta, se ela não tivesse o saving de dinheiro para quem está fazendo. E aí o que eu digo, é sempre numa ordem de que para quem está construindo, de que forma a pessoa vai operar, não é? Quer dizer, quanto custa a operação dela com aquilo, e qual é o resultado dessa operação por esses dois pontos que nós fizemos aqui anterior. Isso resulta sempre numa economia. Essa economia é que diz de que e chancela, vamos dizer, de forma maior, o resultado de que é querido e esperado por todos, dado que a gente conhece a finitude do planeta, né? Quer dizer, a gente já está no cheque especial do carbono, a gente já está no cheque especial de muita coisa. Então é muito prazeroso, nós começamos com isso em 1999, mais ou menos, se eu não me engano, quando foi aquela conferência que teve aqui no Rio. A Eco 92? A Eco 92. Depois da Eco 92, por volta de... Eu fiquei intrigado com aquilo e tal, não sei o quê. E aí começou as coisas a virem dentro da cabeça e fuçar um pouco mais, buscar entender. E a partir de 99, efetivamente, a gente começou a se debruçar muito efetivamente sobre a questão. Então, a gente tem um conhecimento, quando digo nós, a gente, somos nós, o escritório como um todo. O escritório não é só o Rui, felizmente, o escritório é formado não só pela nossa diretoria, que é cada um na sua área, né, mas que é o Gilberto Gabriel, de que é o Felipe Jacopucci, de que é a Irma Lins, de que é a Gabriela, de que é o Edmundo, do Novos Negócios, o Vinícius, na área comercial. E todas essas pessoas são muito antenadas com as questões em que nós vivemos e nós temos isso como meta. Então, vamos dizer assim, numa das metas da empresa é de a gente poder oferecer serviços que estejam alinhados com a sustentabilidade e que representem um ganho para a sociedade como um todo. E a gente é muito feliz porque ele tem conseguido isso. Deve ter hoje acima de 1 milhão de metros quadrados, ainda em cima da mesa de prédios que estão para sair fora daquilo que já foi feito. Agora o prédio da Petrobras, que é um ícone da sustentabilidade, até te rendeu um prêmio, tipo um Oscar da arquitetura, né? Vamos ver o que dá, né? Mas, como é que o senhor avalia esse projeto? Para o sistema Petrobras, a gente tem 3 prédios feitos, né? Temos a Universidade Corporativa, o prédio da BR Distribuidora, ambos aqui na Cidade Nova, está em final de construção, ele deve ocupar agora em novembro, dezembro, e o do Pré-Sal, lá de Santos, né? Que foi uma licitação que nós ganhamos, uma carta convite, e ganhamos a licitação para fazer o projeto.
Realmente o prédio tem muitas características, a gente tem muito foco naquilo de que é para como obter o resultado, para de que a gente tenha a menor interferência com o meio ambiente. E aí eu digo a vocês, né, quer dizer, por exemplo, quando a gente fez muitas intervenções foram feitas na Cidade Nova, aqui no Rio de Janeiro, talvez um dos grandes pontos é o fato de a gente ter pego uma área central que estava degradada e a partir de 1, 2, 3, 4, ou acho que hoje a gente tem, sei lá, quase 10 prédios no mesmo local, aquilo ter se tornado, reconformado o tecido urbano e para além disso houve uma inundação na economia local, né? Quer dizer, então o que era? Os usos foram transformados, né? O uso de que era não vou chamar de mau uso, mas um uso, eu até poderia dizer que ele é um mau uso para aquela situação, né? Eu não tenho por que ter um borracheiro na Cidade Nova, né? Eu acho que o borracheiro tem um lugar no posto de gasolina adequado, ou nas lojas que vendem pneus, enfim, etc e tal, mas você ter um borracheiro da esquina não seria adequado, né? Então esse exemplo que eu dou, né, essa transformação em que a Cidade Nova, por exemplo, aconteceu, é a mesma que vai acontecer em Santos, né, que também é uma área degradada da cidade, é o retroporto, é o que está acontecendo de certa maneira, aliás, de certa maneira não, exatamente dessa maneira, no Porto Maravilha. A gente já tem lá um projeto pronto, já há 2 anos, o Retrofit, fomos Lead Gold. Fomos convidados agora a participar de um concurso, de uma premiação internacional. Os caras que nos descobriram, não foi eu que procurei, nos convidaram, nós entramos para participar. Exatamente pelo, vamos dizer assim, de você ter pego um prédio que estava definhado, de que estava sem uso e sem pretenso uso, porque nas características que estava não dava para ser utilizado, e isso ser transformado novamente num prédio de que tem vida. As pessoas estão trabalhando, consequentemente, toda vez que você leva pessoas, você leva vida. O que é extremamente importante é a gente pensar na arquitetura enquanto pessoas, né? Elas são a razão de nós fazermos arquitetura. Se nós fazemos uma boa arquitetura, nós fazemos bem para as pessoas vão se sentir felizes dentro daquilo, vão se sentir melhor com aquilo e vão viver melhor com aquilo. Uma das questões que eu vejo de maior relevância é o fato da população, ou seja, entre os empreendedores, entre os ocupantes do prédio, os transeuntes, as pessoas que vivem, as que só olham, perceberem a mudança de que houve na cidade e perceberem, né, pelo relato de que começa a ser havido, como numa entrevista como essa, às vezes não comigo, mas por simplesmente de buscar saber o que está acontecendo, o que é sustentabilidade, para onde isso me leva, por que todo mundo fala nisso, e perceber que aquele conjunto de coisas que foram feitas, elas traduziram uma nova remodelação daquela área da cidade e de que ela permite, porque a gente já tinha a infraestrutura urbana, a gente já tinha o transporte público, né, e ela estava degradada. Então, isso é absolutamente genial quando você consegue fazer com que a cidade se transforme dentro dela mesma, refazendo uma coisa. Eu não preciso ir para Campo Grande criar uma cidade nova, no caso específico dos prédios corporativos, né? Houve lá na década de, acho que 2000, 90, alguma coisa assim, vamos levar as áreas corporativas para a Barra da Tijuca, né? Lá um monte de prédio. Eu até acho que tem que ter. Eu só acho de que você tem que ter o transporte adequado para poder atender essa situação. Ora, se todos morarem na Barra, e a Barra tem, assim, a Barra faz parte de um grande conjunto, né? Essa AP, ela tem tamanho de município. Então, cabe você morar e trabalhar naquele local, né? Quer dizer, o que é muito ruim é você morar em outro local e trabalhar naquele local, ou vice-versa, né? Então, mas eu hoje de manhã estava vendo lá no RJTV uma reportagem que eu acho que é bastante esclarecedora do momento que nós estamos vivendo na cidade. De que é o metrô expandindo para chegar até a Barra, de que são os BRTs sendo executados, né? Já temos o que vem de Campo Grande para cá, que funciona. O pessoal estava reclamando na reportagem, precisa de mais ônibus.
mas não estava reclamando do serviço, ele estava reclamando de preciso de mais ônibus, tem mais gente que quer usar esse tipo de equipamento, né? Acho que a cidade está num momento de transformação muito linda e eu sou muito feliz de estar participando, de forma pequena, mas participando a esse momento da cidade. Você destacou a importância das pessoas e você tem um trabalho em áreas degradadas como São Cristóvão, Cidade Nova, Porto, que estão se revitalizando. Só que são áreas centrais na quais as pessoas moram, tiveram que ser feitas remoções para os projetos acontecerem. Como você vê essa arquitetura para ela não ser impositiva, ela dialogar com a população já existente nesses locais? Eu não vejo nenhum conflito nessa situação, né? Quer dizer, pelo menos em todas as áreas que nós trabalhamos, né, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, especificamente em Santos, isso não aconteceu dessa maneira, né? O que eu vejo é a necessidade de acoplar junto a essas áreas que estão sendo, vamos dizer assim, revitalizadas, mais empreendimentos imobiliários que possam servir a população enquanto moradia. Razão de sucesso, a gente tem visto, a coisa de, sei lá, 5, 6 anos atrás, foi lançado um empreendimento lá, foi todo vendido. Né? Quer dizer, os apartamentos... Em algumas horas, né? Em algumas horas, né? Quer dizer, então tem mercado. Tem pessoas que querem morar por ali. E é fundamental para isso, para que a gente não tenha uma cidade vazia. Então eu acredito muito fortemente de que o movimento do Porto, o movimento de São Cristóvão... Outro dia uma repórter perguntou para mim, do Globo, me perguntou assim, como é que você vê a questão de São Cristóvão e tal, papapá. Eu disse, olha, São Cristóvão tem um negócio chamado Quinta da Boa Vista. Em qualquer lugar do mundo seria o melhor lugar da cidade se a gente não tivesse a praia. Porque a praia desequilibra, né? A relação do carioca está muito mais com a praia do que com o jardim botânico, do que é uma coisa maravilhosa. Eu digo de forma maior, não estou dizendo que as pessoas não vão, não. Mas, de forma maior, vamos dizer assim, o carioca vai à praia. Seja de onde for, de que bairro for, né? Você encontra... Hoje tinha no jornal uma menina de que tinha tido um entrevero qualquer na praia, ela era lá de Pedro Ribeiro, sei lá onde, entendeu? Quer dizer, uma coisa que não é 30 quilômetros da praia, não é lindeiro a praia, mas o carioca vai à praia. Então, se a gente não tivesse, por isso que eu digo, se a gente não tivesse a praia, a Quinta da Boa Vista era, sabe, o Central Park, todo mundo ia disputar tapa quem é que vai morar em torno dessa área verde que tem aqui. Né? Quer dizer, de certa maneira, isso foi bastante, eu diria de que ela se é referendado quando, de novo, alguns empreendedores fazem um lançamento imobiliário esse limítrofe, borderline com a Quinta da Boa Vista e é sucesso de venda. Parque Madureira, que é um projeto seu, ele na verdade mudou Madureira desde que ele foi... Madureira. As pessoas ficam em Madureira, né? Ficam. Não vão à praia, mas... Aliás, tem um jornal que diz assim, Baba Leblon. Porque se conseguiu dar à Madureira uma qualidade de vida e até com uma qualidade de equipamentos urbanos, quando quer dizer equipamentos de coisas, que o Leblon não tem. O Leblon não tem uma mesa de ping-pong de cristal do Guto da Costa. Lá tem duas, sem um trisco, igual essa mesa daqui, entendeu? Não tem uma triscada em cima da mesa, não tem nada. Então, estou falando isso, citando isso como exemplo, mas eu acho que o maior exemplo mesmo é de como a população absorveu o parque para si. Não é? Quer dizer, isso é que me enche de orgulho, é que acredito que todos nós participamos do processo, do prefeito ao servente, entendeu, que trabalhou naquela obra, é orgulhoso desse processo, tem orgulho desse processo de uma revitalização de uma área que tinha 99,9% de intervenção antrópica. Madureira é nessa razão de ser, talvez com 97% de cinza, e 99,9% de intervenção antrópica, ou seja, quase não tem um trecho de terra que não tenha sido mexido. A gente recuperar uma área como essa, de que foi um ajuste, o projeto é um projeto que existe há mais de 20 anos. Né? Quer dizer, o grande crédito que eu dou ao Eduardo Paes é no sentido de ele ter conseguido transformar esse projeto há mais de 20 anos, em cima de mesa para lá, armário para cá, mesa para lá, armário para cá, de repente virou verdade porque ele conseguiu fazer com que aquilo houvesse a convergência entre a Light e o governo, vamos ajustar, você fica com um pedaço da área, a gente paga para botar a linha de um lado, sobra aqui, então a gente fica com o terreno, etc. e tal.
Isso mudou a cidade não só para Madureira, especificamente para Madureira, ela teve um ganho gigantesco, né? Porque ela passou a ter a sua própria praia. Né? E o parque foi feito com essa característica. Né? Uma das grandes características que a gente premiu o parque, que é um programa socioambiental, e aí vale a referência ao meu companheiro de trabalho nessa história, o Mauro Bonelli, que é o engenheiro da prefeitura, de que foi, vamos dizer assim, responsável por se Rui, temos que fazer, temos que implementar, temos que isso, temos que aquilo, etc. e tal, e aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Quer dizer, alguém falando de dizer, vamos fazer um programa, vamos dizer, socioambiental com um cara que é ambientalista, né? Então, sem ser xiita. Mas juntou a fome com a vontade de comer e conseguiu fazer um grande trabalho no meu entendimento. Quando eu digo que a gente fez uma coisa de que é como se fosse a praia, é porque na praia você tem diversas tribos. Né? Você tem quem vai jogar altinho, você tem quem vai jogar frescobol, você tem quem vai namorar, você tem a área dos LBGT, você tem a área dos fortões, você tem a área de quem senta para ler o seu livro, você tem a área... E aquilo tudo, eu digo que a maior instituição democrática, aliás, eu conheço duas grandes instituições democráticas no mundo. Uma é a praia, porque todo mundo coloca a sua sunga, o seu biquíni, mete R$10 no bolso, o coco custa o mesmo, tá entendendo? A cerveja custa o mesmo preço, tenha eu 50 trilhões de dólares ou viva com salário mínimo. Então, e ninguém, todo mundo se fala, todo mundo se esbarra, ninguém torce o nariz para ninguém, né? E a outra grande instituição democrática, e ela me remete também ao Parque Madureira, é a escola de samba, é o carnaval. Só que o carnaval está montado em cima de uma fantasia. Então você se transforma, você vai para aquela ala onde todos têm a mesma fantasia novamente, né? Do malfeitor, né? ao bacana, todos se juntam naquela mesma ala e vão viver a mesma fantasia por aquele período de 40, 50 minutos, que é o tempo que aquilo rola para desfilar na avenida. De novo, é uma grande instituição democrática. Todos são iguais ali. E todos respeitam o mestre da bateria, o cara que diz empurra para lá, empurra para cá, sem dor, sem ônus, sem coisa nenhuma. E você vê de que são eventos tão grandes. Existe um terceiro, que é o nosso Réveillon, né? Junta 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas na praia, não dá briga, não dá isso, não dá aquilo, se fizer isso ao redor do mundo, né? As pessoas têm um planejamento de anos com, né? Gestões assim, gestões assadas, aquilo acontece de forma natural, não estou dizendo que não tem gestão não, claro que tem, você não precisa ter gestão para coordenar um evento daquele tamanho. Mas eu diria de que é dentro do nosso jeitinho, independente do governo, que vai acontecer. Como você pretende fazer no pré-sal? O pré-sal, ele é uma situação diferente, né? Porque no pré-sal a gente está lidando na série da unidade operacional da Bacia de Santos, eu digo, reforço, né? A série da unidade operacional da Bacia de Santos. É diferente do parque. O parque eu tenho um programa completamente diferenciado. O parque está ali para oferecer lazer às pessoas, está ali para oferecer melhor qualidade de vida sobre todos os aspectos, né? Do lazer, à ginástica, para a terceira idade, para a primeira idade, enfim, para tudo. O pré-sal, na sede do pré-sal, é uma sede operacional. O que nós previmos por aquilo, até por uma demanda da Petrobras? Que os espaços de convivência fossem climatizados, mas não fossem refrigerados. Então nós criamos uma grande praça central, que é o ponto de convergência do prédio. Hoje tem uma torre e um embasamento enorme, quase 20 mil metros de embasamento, desculpe, uns 15 mil metros de embasamento, de footprint, né? Ou seja, de planta, em 3 pavimentos, o que dá quase 45 mil metros quadrados de área construída. Tem uma praça central, que a cobertura, se não me engano, dá 4 mil metros ou 4.200 metros, onde eu não tenho condicionamento de ar. Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho um tratamento para que aquela área fique prazerosa, né? Mas ela não é uma área para as pessoas estarem. Ela é uma área para as pessoas transitarem, poderem chegar ao restaurante, poderem ir ao banco, poderem ir ao departamento de saúde,
irem ao anfiteatro, irem para salas de treinamento. É quase uma mini cidade, né? É quase uma mini cidade. Então, nessa área, eu tenho o tratamento que faz a temperatura baixar, a ventilação cruzada, uma série de coisas de que remetem, vamos dizer assim, aos primeiros pensamentos de quem pensa em sustentabilidade, né? A maior parte das pessoas acha que quer fazer uma casinha de sapê, com quase não interferência, etc. e tal. E não é bem isso, quando a gente fala de prédios corporativos. Pode ser bem isso quando a gente fala para, vamos dizer assim, a nossa vida na casa de campo. Né? Então, vamos pensar da melhor maneira, vamos ver. Tudo isso tem que ser visto, insolação, ventos, etc, etc. Só que cidades como Rio de Janeiro e como Santos, que são balneárias, quando eu quero dizer balneárias, é que são beira-mar, elas têm uma característica muito próxima de que é uma umidade relativa muito grande do ar. Eu tenho 85% no Rio de Janeiro e em Santos é a mesma coisa. Isso significa aquilo que todo mundo conhece. Na sua casa, se o papel da impressora ficar por 3, 4 dias, ele gruda todas as folhas, quando você vai querer imprimir, as folhas grudam, etc. e tal. Então, você imagine uma empresa não tratando disso e tendo todos os seus papéis atolados, né? Ou todos os seus computadores, porque desliga o computador na sexta-noite e vai ligar na segunda. E aí eu que estou tendo um ar seco, passa a ter um ar de novo úmido. E aí a fonte do computador vai embora, do monitor, enfim. Estou citando alguns exemplos de por que para a área corporativa o tratamento da sustentabilidade é diferente de que vamos fazer ventilação cruzada. Não, eu não posso ter ventilação cruzada. O que eu tenho que fazer é ter uma renovação de ar adequada, fazendo com que esse ar seja tratado, filtrado, dissecado e que me dê uma temperatura constante e de que isso prevaleça de forma maior, preservando o que a Anvisa preconiza com a troca de ar, de que tem que ser feita de hora em hora, em 60 ppm, uma coisa dessa. E nesse momento, então, você consegue fazer com que o prédio consiga ter essa característica de bem-estar, de novo olhando para as pessoas. E as outras ações são aquelas que você tem que fazer de envoltória, aí pensando também no bem-estar das pessoas, né, de envoltória de maneira tal de que a incidência do sol, porque você pode estar a 17 graus do lado de dentro. Se o sol bater na tua mão, no teu braço, você vai ficar incomodado. Então, nós precisamos eliminar isso. E aí tem várias formas de ser feito. Os vidros são uma grande característica. Hoje você não senta na mesa para fazer um projeto desse sem ter um consultor de vidros ou sem ter um fabricante, parece coisa de Fórmula 1. Que Fórmula 1, o cara diz, não, muda aí a composição do pneu, porque a minha pista é não sei o que, etc e tal. Aqui é a mesma coisa. Você senta com um consultor de vidro, que senta com um fabricante, ou com um, com dois, ou com três, e que procura a melhor composição do vidro para aquela situação que você está. Uma coisa é o parque, né, de que tem um determinado objetivo, e a outra coisa é a sede do pré-sal, que tem um outro objetivo. A gente consegue fazer com que a pessoa se sinta bem, saindo do ar-condicionado, certamente, fazendo ela circular numa área, como eu disse, em que ela foi climatizada. E é controlada essa climatização para que a gente tenha esse bem-estar. Então, tem lago, tem repuxo d'água, tem todos os conceitos que foram usados pelos romanos, pelos espanhóis, ou da fora. Como é que eu baixo a temperatura? Botando água no ambiente. Não é? Como é que eu faço para baixar a temperatura? Tem que ter evaporação, então tem que ter um lugar quente que puxe, que me faça esse efeito físico de o ar quente subir de forma mais veloz e, consequentemente, levar um pouco da água de que está no ambiente, que é aquilo que a gente sente. Quando a gente vai na praia, não tem aquele chuveirinho, fica todo mundo, que bacana, que gostoso, baixa a temperatura, né? Mais ou menos por aí. O que você acha que um estudante hoje precisa para ser um bom arquiteto, ou na verdade ele precisa se juntar com outros bons arquitetos para formar um grupo? Olha, eu acho que o maior conselho que eu poderia dar, e já dizia meu avô que se o conselho fosse bom, se dava, se vendia, mas eu diria muito fortemente, eu instigaria muito fortemente a estudar muito. Né? Porque eu acho que tem vários processos na vida que você tem que percorrer. O primeiro e fundamental é quanto conhecimento você tem agregado, o quanto você foi estudar, quando digo estudar mesmo, os outros arquitetos. Hoje, antigamente era difícil, era caro, não tinham livros, né? Era caro porque os livros não tinham aqui, você tinha que mandar importar os livros, etc. e tal. Hoje tem tudo na internet.
Então as pessoas vão para a internet e dizem assim, vamos estudar um arquiteto, qualquer um que seja, Rafael Vignoli, pronto. Então você vai e é capaz de descobrir a obra dele inteira e ver, em alguns casos, como por exemplo, eu não sei se é o Foster ou se é o Renzo Piano, um deles, eles chegam a botar os projetos como cases. Nós, no nosso site, tem os cases que a gente considera. Quem quiser estudar o que a RRA faz, o que o Rui faz, ele vai até lá, baixa aquele PDF, estuda aquilo, se tiver interesse, pode nos mandar pergunta e que a gente vai responder. Então, o primeiro momento é estudar muito, poder entender, né, exatamente o que é e como é feito. O segundo é treinar, todo arquiteto é um scanner, né? Quer dizer, ele tem que bater os olhos no espaço e buscar entender o que está acontecendo, a dimensão daquilo, como as pessoas estão interagindo com aquilo, porque isso tudo faz parte da nossa própria profissão, né? Quer dizer, volto a insistir de que a gente pode fazer um monumento, e aí vale a questão escultórica, né? Vamos fazer um monumento à bandeira do Brasil, vamos. Vamos fazer um monumento para Vargas, vamos fazer são ícones monumentais que representam, vamos dizer assim, a emoção de um povo para uma determinada situação. O outro é que você faz arquitetura para pessoas, volto a insistir nisso. Então, não vamos achar de que a arquitetura é fazer uma boa planta. A arquitetura é buscar o conhecimento holístico, é buscar saber como as pessoas são, como se comportam, como gostariam de viver. É muito mais do que o papel, a planta e o desejo de ter uma obra icônica. A obra icônica ela acontece porque foi, né? Quer dizer, ou porque foi encomendada. Você vem cá e me faz aqui um monumento, seja lá do que for. Tá bem, você vai lá e pode fazer muito bom, pode fazer muito ruim, pode fazer mediano, mas é icônico. Por séculos a gente vê coisas boas e coisas ruins, feitas dessa maneira. Felizmente, na maior parte das vezes, coisas boas. Mas, no outro sentido, se você buscar esse entendimento, o estudo do que os arquitetos fazem, sabe, e buscar entender as pessoas, pelo caminho que seja, estudar filosofia, está entendendo? Isso tudo são ferramentas de grande auxílio, mas de grande auxílio. Mais ainda, eu diria de que é preciso aprofundar nas questões técnicas também. O estudo que pode parecer para um jovem arquiteto ou para quem pretenda fazer arquitetura ainda na fase de pré-faculdade, o estudo de física, de química, de álgebra, até do desenho descritivo, eu vejo assim, muito das novas gerações chegam aqui, os caras não têm ideia do que seja uma épora. Então não sabem fazer, quer dizer, ou o programa faz por ele, ou eles não serão capazes de fazer. Mas para você poder, inclusive, auxiliar o programa, o software de computador, se você sabe quais são as razões de que aquilo existe e pode ser feito, facilita muito o jeito de você fazer. Porque você sabe, quer dizer, o computador fica com a parte chata que é fazer os cálculos todos, mas você sabe o que você quer que ele faça. Você não precisa nem dizer a ele, ele vai fazer por você, mas você sabe onde você quer chegar. Então facilita, porque você precisa sempre de dados de entrada. Então, e depois disso, obviamente, o trilhar o caminho sozinho é muito difícil. Posso lhe dizer isso porque fiz essa opção na vida. Tenho 37 anos de formado e a opção de ter feito o caminho majoritariamente sozinho foi muito árduo. Né? Quer dizer, o que eu digo, se você puder iniciar num escritório que seja bom, num escritório que tenha pegada, de que não esteja ali só para fazer... o objetivo não é chegar no final do mês e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. Né? Quer dizer, e eu não sou contra ganhar dinheiro de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Mas ganhar dinheiro é consequência. Então, na hora que a gente coloca preço no nosso trabalho, a gente sabe por que está colocando aquele preço. E as pessoas sabem por que estão pagando aquele preço. É porque você vale aquilo. Mas isso é consequência do trabalho que você fez, um outro antes, um outro antes, um outro antes, até você ser creditado desse valor, né? Esse valor futuro. Então, e aí é buscar um escritório que tenha essa visão, de que tenha essa particularidade, onde ele possa vir a desenvolver. Na arquitetura, como quase em todas as outras profissões,
você tem várias nuances de como você pode exercitar, ou você pode exercer a profissão. Você pode ser o cara criativo, você pode ser o cara de gestão, você pode ser o cara de que faz a máquina funcionar, no bom sentido, ou seja, depois que você tem o projeto formatado, ele precisa ser digerido por todas as disciplinas, precisa ser integrado, é um integrador, todos são arquitetos. Né? Quer dizer, e quem achar que faz de A a Z, não vai fazer. Agora, Rui, você tem vários cases de sucesso. Tem algum projeto xodó? Xodó, eu vou dizer uma coisa para você. Acho que o xodó é sempre aquele que sai da prancheta, sabia? Né? É o atual, né? É o que está em cima da mesa. É claro que os teus olhos brilham com algumas coisas, como por exemplo o Parque Madureira, é claro que meus olhos vão brilhar sempre por aquilo. Né? Pela mudança da cidade. Né? Os outros prédios que a gente tem, que todos nos dão muito prazer, eu costumo dizer a você de que eu não é muito raro eu ter alguma coisa que não tenha me dado prazer em ter feito. Até porque eu acho que é uma condição essencial de vida, é você ter prazer naquilo que você faz. Diga assim, estou com vou fazer 63 anos em janeiro. Diga assim, você não pensa parar? Por enquanto não, e não é uma questão mais do dinheiro, né? Mas é uma questão de eu me sentir bem com aquilo que eu faço. Você vai querer diminuir o ritmo? Provavelmente sim. Mas eu me sinto bem, não me fala mal levantar ou ir dormir pensando em alguma coisa, ou, sabe, ou fazer um croquis no final de semana, ou escrever alguma coisa de que eu pretendo, ou até mesmo, em expressão chula, encher o saco dos partícipes da empresa, mandando e-mail, dizendo, acho isso, acho aquilo, etc e tal, Não me faz mal, muito pelo contrário. Tem uma expressão dizendo assim, as panelas não me fazem mal, a arquitetura não me fala mal. Eu me divirto muito com o que eu faço. Para finalizar, como você classifica a sua arquitetura? Gente, eu não classifico minha arquitetura, não. Eu não teria nenhuma pretensão de fazer uma classificação dela. Se houvesse, é de que ela é contemporânea. Porque, o que eu quero dizer com isso? Tem algumas coisas que eu fiz há 30 anos atrás, de que eu faria de novo hoje. Então, isso é a temporalidade, né? Então, se eu pudesse ter o desejo de me classificar, é dizer assim, ele é contemporâneo. Porque isso significa de que quando você é contemporâneo, o tempo passa, está entendendo? Mas você não passa, a sua obra não passou. Então, é uma pretensão enorme. Né? Não sei se eu consigo isso em todos os projetos, não sei se eu consigo isso em todos os momentos, mas é alguma coisa que eu percorro. Não sou dado a modismos, não sou dado a movimentos, vamos dizer assim, agora a arquitetura vai andar para lá, agora a arquitetura vai andar para cá, agora não sei o quê. Existem determinados momentos em que eu digo, a arquitetura, especialmente a arquitetura que a gente faz ou corporativa, ou que é representativa, ou arquitetura institucional, é representativa do que é o povo. É natural de que, vamos dizer, as cidades elas queiram, vamos dizer assim, se comportar ou queiram seguir parâmetros daquilo que é considerado sucesso. É natural, né? E mais ainda, de representar, de certa maneira, o que aquela população, o que aquele povo é naquele instante, naquele momento. Isso tem 5 mil anos, mais do que isso, de 7, 8, 10 mil anos de prevalência, né? Nabucodonosor não fez à toa aquela cidade toda daquela maneira, com aqueles portões, porque aquilo designava de que, olha, eu sou o rei da cocada preta nesse pedaço. Né? E assim você vai mudar fora. Então é natural de que você tenha não só a representação do poder, que é inequívoca, eu vi agora em setembro na Alemanha, está sendo feito um novo lugar que Angela Merkel vai ficar, que é uma obra de arquitetura que ela vem, para além de muito bonita, ela vem demonstrar que aquilo é a sede do poder. Então, como Niemeyer fez em Brasília, né, é inequívoco do que é a expressão da arquitetura, enquanto isto é a sede do poder. Né? Então é natural de que as cidades percorram o caminho da busca de quem sou eu dentro dessa história, e com a globalização, né,
né, de que é inequívoca, né? O que levava 3 meses você não sabia, hoje é instantâneo em qualquer Twitter, ou qualquer Facebook, ou qualquer meio de comunicação, desse que você porta no bolso, seu celular, seja lá o que for. Ela traduz a necessidade da identificação com aquela determinada cultura. E, para além disso, as empresas que hoje são mundiais, na sua maior parte, também querem fazer, e de uma forma muito simples, de que a empresa que fabrica alguma coisa na China, ou na Alemanha, ou na Itália, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, como acontece, possa ser utilizada vice-versa em qualquer um desses países. Então isso acaba trazendo uma nova forma de projetar, porque é natural de que o mercado queira trabalhar com as coisas conhecidas, que sejam mais rápidas, que sejam mais fáceis de serem feitas, que tenham uma durabilidade maior, de que tenham uma tecnologia embarcada maior também. Senão a gente fica construindo no processo passado, né? Tijolo sobre tijolo, etc. e tal. Isso teve seu tempo, né? Enfim, eu acho que é isso aí. Tá bom. Tá bom? Obrigada pela Obrigado a entrevista, você. foi um prazer. Prazer foi meu.